Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cristina do canal Cartomancia da Alma e hoje eu vou gravar o vídeo para a pergunta: o que é um fardo para você? O que é um peso para você nesse momento? Ou a situação ou pessoa que você não está aguentando mais, que você quer se livrar, ou pelo menos saber lidar com a situação nesse momento. Vamos ver? Eu vou tirar aqui uma única carta para cada pedra. Vão escolhendo a sua pedra. Pedra número 1, a 2, a 3 e a 4. Eu tirei algumas cartas do baralho. Tem cartas que não faz muito sentido, essa questão do fardo, desse peso. Então, eu separei algumas com outros significados. Vamos ver aqui. Enquanto isso, se inscreva e curta o canal. Comente, que eu vou ler todos os comentários. Vamos ver aqui, uma única carta para cada pedra para a pergunta: o que é um fardo para você? Vamos ver. Vou utilizar 4 pedras para ter bastantes opções. A primeira pedra. A carta do urso. O que é um fardo para você? Aqui pode ser algumas situações, como você lutando para perder peso. Provavelmente é uma mudança de hábito, uma mudança duradoura no seu estilo de vida e realmente não é fácil e às vezes você não quer fazer isso. Tá tentando, mas você é obrigado, vamos dizer, fazer um regime, mas você não quer. É difícil mesmo, muito difícil. Perder peso é muito difícil, mas tem que controlar. O urso aqui é forte, comilão. Se você quer viver mais, de forma mais saudável, realmente precisa mudar seu estilo de vida. Então, você lutando para perder peso, mas de uma forma duradoura, uma mudança duradoura. Para o resto da vida, não é agora. Vou perder peso somente agora, para uma viagem, para meu namorado, meu marido me achar bonita, ou namorada. Não, tem que ser algo consciente. Vamos ver aqui para a segunda pedra, o que é um fardo para você. Aqui pode, a aliança, aqui pode estar falando de um compromisso que é tenso, uma coisa que você tem que cumprir, pode ser uma parceria, algo que você não queira fazer, mas tem que fazer porque está no contrato, se sente obrigado. Aqui não pode estar falando de relacionamento amoroso, como também de relacionamento de contrato social, contrato comercial. Pode ser um aluguel de uma casa, que às vezes você quer mudar, mas é obrigado ainda a ficar na casa por causa de contrato. Pode ser um prestador de serviço que você já não aguenta mais, que ele faz muita besteira, mas ele não pode cancelar o contrato ainda, você é obrigado. Pode ser um funcionário, pode ser várias situações que está te obrigando a você cumprir esse contrato. Pode ser, sim, às vezes um casamento, que às vezes você está por conveniência, por situação financeira, você não é feliz, mas você se mantém ali naquele casamento por alguma razão. Mas no fundo você sabe que não é feliz. Então, aqui na carta da aliança são várias situações. Vamos ver aqui a terceira pedra. Dinheiro. A carta do dinheiro. Aqui não pode estar falando só de dinheiro, pode ser a situação de dinheiro difícil, né? Você está vivendo um momento difícil, muitas dívidas, muitas contas para pagar, não está sabendo como lidar com essa situação difícil, de você sair dessa situação. Pode ser a situação de dinheiro, como também pode estar falando de vício. Você tendo que tolerar o vício de uma outra pessoa, vício da bebida, por exemplo. Então, você convive com alguém que tem um vício da bebida, alguém próximo, alguém da família, algum amigo, você sabe que é uma situação muito triste, e você às vezes tem que tolerar ou não tá sabendo lidar com a situação, então realmente é muito difícil mesmo. Pode representar o dinheiro, você passando por uma situação difícil, não tá conseguindo sair dessa situação, não tá vendo saída, mas é um momento que você está vivendo. Às vezes você é obrigado a fazer algumas mudanças que ainda você não fez. E é a situação de vício
de alguém próximo. Ou você mesmo, às vezes você tem um vício, não necessariamente, não, pode ser um parente, às vezes você mesmo está passando uma situação difícil de vício, está tentando se livrar dele e não está conseguindo. E aí é um tormento mesmo, né? Vamos ver aqui a quarta pedra. Aqui a carta do caixão. Aqui pode estar falando você lutando para terminar alguma situação. Pode ser alguma situação do passado que ainda te atormenta, que ainda te preocupa, pode ser pessoas ou alguma situação que está no passado, mas ainda você fica pensando naquilo, ainda não finalizou. O caixão pede para finalizar. Alguma situação que ainda dentro de você não morreu ainda. Tá ali te deixando triste, te deixando deprimido. Então, tem que ver alguma situação que já encerrou, mas você tá olhando para aquilo, lutando ainda, ou se sentindo culpado, ou uma situação de depressão, olhando para o passado. Poderia ter feito de outra forma, pode ser um luto também, pode representar um sofrimento por alguém que não está mais presente na sua vida. Então, são algumas situações de tristeza, mas você tem que olhar como que já finalizou. Precisa realmente enterrar de vez, acabar com essa tristeza. Aqui, pessoal, são algumas sugestões. Espero ter ajudado de alguma forma. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal.